Gente querida, amada e bendita do Senhor, sem demora nós vamos para a palavra desse Deus maravilhoso, essa palavra que é viva e que é capaz de transformar as nossas vidas. A partir de agora, peço que o seu coração esteja totalmente focado, ligado na palavra de Deus, porque creio que o Senhor que começou a boa obra é fiel e vai aperfeiçoá-la na minha e na sua vida. Hoje nós falamos um pouco sobre fé ou medo. Aqueles que não puderam participar conosco, nós tivemos um bate-papo aqui da Palavra de Deus, 4 pessoas experimentadas na Palavra estiveram falando e trazendo a conclusão daquilo que o mundo inteiro está vivendo. Nós trouxemos uma solução em Cristo, solução em Deus. Então, se você não pegou, por favor, volta lá, assiste, vai abençoar a sua vida, com toda certeza. Quero agradecer a todos que estão conosco, os que vieram também participar conosco aqui ao vivo e a cores, mas eu acredito que vocês estão com saudades do ar da casa de Deus, porque esse ar faz toda a diferença. E assim nós vamos entrar nessa palavra que é viva, poderosa e maravilhosa. Eu estou no livro de Efésios, no capítulo de número 2, no verso 1, e também o capítulo 1 de Efésios, por que não, dos versos 17 a 23. Primeiro vamos ler Efésios capítulo 2, que diz-nos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu quero enfatizar mais essa parte, onde a palavra bendita do Senhor diz que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Me dê alguns segundos do seu tempo, curve sua cabeça em sinal de reverência, e você que está aí na sua casa, nos assistindo, aproveita esse momento e só fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu me sintonizaste, Tu me levastes a essa live, então fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. E Deus vai falar comigo, com esses que aqui estão e com você. Bondoso Pai Celestial, diante de toda glória que envolve esse ambiente, que é o ambiente da Tua graça, eu peço agora permissão para entrar em Tua presença. Peço também que todos os ouvidos, mentes, olhos e corações que estão sintonizados conosco, que estão participando conosco, sejam visitados pelo poder de Deus. Assim sendo, todo espírito contrário a esta mensagem, a esta palavra, seja terminantemente proibido de agir nos corações. E eu libero sobre cada um daqueles que aqui estão, daqueles que estarão conosco, daqueles que entrarão, bênçãos sem medida, recalcadas, sacudidas e transbordantes. A partir de agora, que o Senhor assuma o controle deste momento e que as palavras que sairão dos meus lábios sejam aquelas que estão no Teu livro santo. E desde já, Pai, que as riquezas insondáveis da revelação, do conhecimento, aquelas palavras de sabedoria que penetram divisão de alma e de espírito, a palavra de revelação que conhece todos os que estão aqui ligados conosco, que venha sobre mim. E que o Senhor fale exatamente o que precisamos ouvir. Não o que gostamos e nem o que queremos, mas o que precisamos. E que seja a Tua glória sobre nós e a Tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém, povo abençoado e querido do Senhor. Eu começo dizendo, gente, que todos nós somos
um ser tricótomo. Nós fomos criados de corpo, alma e espírito. Eu tenho um corpo e com o meu corpo eu contacto o mundo físico, através dos 5 sentidos que Deus me deu: tato, olfato, audição, paladar, visão. Eu tenho uma alma também. Essa alma é a sede das minhas emoções, dos meus sentimentos. É interessante que o meu corpo, ele vive no reino do prazer. Todos os meus 5 sentidos, eles são aguçados no prazer. Um corpo, ele não se converte nunca, porque se você soltá-lo, ele quer prazer. Alguns têm prazer em beber, outros em sexo, outros em comida, outros em negócios, etc. E aí vai. Mas uma coisa é certa, o seu corpo busca prazer. Por isso ele vive no reino do prazer. E nós temos uma alma, essa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, aquelas coisas que nos fazem se deliciar. A alma, ela é cheia de conhecimento, tudo aquilo que você agrega, tudo aquilo que você aprende, está na alma. Se você aprende a falar 2 línguas, 3 línguas, você é bilíngue. Se você aprende uma profissão, se você ama alguém ou se ira contra alguém, tudo isso está na alma. Então a alma é a sede das minhas emoções, dos meus sentimentos. No termo grego, alma é psique. Por isso que Deus trabalha numa psicologia mesmo conosco. Então, quando nós entramos na alma, o reino da alma já é o reino da vontade. Quando nós temos o reino do prazer, que é o corpo, e o reino da vontade. A alma, ela te impulsiona, ela deseja, ela quer, ela vai em busca, ela te leva a caminhar, a sonhar com a vida, a ter esperanças. Mas nós não somos só corpo e alma. Nós somos também espírito. Dentro de nós há um sopro de Deus que começou lá no Éden com Adão. Depois, o livro de Zacarias diz que ele forma o espírito do homem dentro do homem. Então nós também somos um espírito. Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então nós temos também um reino dentro de nós que busca a eternidade. Nós temos o reino do prazer, da vontade e das coisas espirituais. Se você soltar uma pessoa, ainda que ela não conheça Deus e ela não tenha nenhum impacto de encontro com Deus, ela de alguma forma buscará a Deus, porque Eclesiastes diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então eu sou um corpo, que no original significa, é uma palavra chamada soma. Nós temos uma alma, que é um psique, e eu tenho um espírito, que é pneuma. Esse espírito é a única parte em mim que busca a Deus. O meu corpo, ele não se converte nunca. O seu corpo não se converte, carne não se converte. Carne é disciplinada. Por isso que quando há uma mudança na alma ou no espírito, a disciplina começa pelo corpo, daquilo que somos formados. Então o nosso corpo não se converte, ele é disciplinado. Ele deixa de fazer, deixa de ser, para poder ser. A alma, ela é recriada. A minha alma não nasce de novo. Tudo aquilo que eu aprendo continua comigo. Tudo aquilo que eu penso continua comigo. Eu posso mudar o jeito de pensar, mas eu não mudo o meu pensar. Eu continuo pensando. Eu continuo tendo as minhas faculdades físicas, mentais, direcionadas e vislumbradas pela alma. Eu amo quem eu quero, eu me irrito com quem eu quero, porque a alma, essa sede das emoções, é um lugar de inveja, de ciúmes, de amor, de ódio, e assim vai. Eu continuo com os mesmos sentimentos, só que recriados por uma palavra.
Eles são recriados. Por isso que as pessoas, muitas vezes, se encontram com Cristo, falavam palavrões e param de falar. Elas sabem ainda falar palavrões, mas elas param porque ela está sendo recriada. É Deus trabalhando na alma, na sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Muitas pessoas não têm controle sobre os impulsos da vida. E quando se veem, já estão machucando outros, já estão ofendendo. As suas reações são imediatas, são sem pensar. Tem até um coração bom, mas não tem domínio próprio. Quando encontramos o Senhor e essa palavra começa a fluir em nossas vidas, então nós passamos a nos dominar. Por isso que a alma ela é recriada. E o que é que nasce de novo em nós? Nosso espírito. Nosso espírito é a única parte que busca Deus. É a parte da minha existência, é a parte imaterial, é a parte em que gera-se fé, é a única parte que busca Deus. Então, quando há um novo nascimento em alguém, não é no corpo. O corpo é disciplinado, ele foi botado rédea, disciplina. Não é na alma, a alma continua pensante. E ela tem liberdade para pensar o que quiser. Quando há uma mudança na vida de alguém, um novo nascimento é no meu e no seu espírito. Então existem marcas profundas, existem dores inesquecíveis, existem acontecimentos inimagináveis, intoleráveis, amargos, lembranças terríveis, marcas tão profundas que parecem que nunca mais sairão, perdas inesperadas, e existem coisas que são decepções abaladoras, que resultam, no decorrer da nossa existência, num comportamento, numa atitude, diante da vida e diante das coisas. E é aí que nós queremos entrar. Desde que nascemos, nós somos feridos. A palavra santa de Deus diz que tudo o que é já foi. E tudo o que vai vir também já foi. Porém, já foi para quem passou por aqui. Para mim e para você, pode ser que seja a primeira vez que estejamos vivenciando tal coisa. Mas já existiu. Nada é novo debaixo do céu. Porém, durante a nossa existência, somos marcados, somos feridos. E essas marcas, algumas delas são tão profundas, são tão incontroláveis, tão doloridas, que só ao lembrarmos delas, já nos dói. E outras, elas nos aprisionam, elas simplesmente não nos deixam viver, elas nos levam para dentro delas. Quando eu vou falar de feridas na alma, eu vou falar de um assunto onde o corpo acumula experiências, eu consigo ter experiências durante a vida. A alma, ela consegue acumular informações, conhecimentos. Veja como você cresceu. Muitas pessoas dizem assim: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 18 anos, eu não faria tal coisa, eu não erraria em tal ponto. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, ninguém me seguraria. Eu seria um campeão, eu seria um vencedor. Então a alma, ela acumula essas emoções, essas informações, esse conhecimento. E o espírito, durante a nossa existência, ele acumula revelações. Nós passamos a entender mais, a compreender mais, e parece que o mundo nos é revelado. Só que as marcas, todo mundo busca cura. Todo mundo busca uma cura interior para poder se manter. Se eu perguntasse a você que me ouve, que me assiste, tem alguma coisa dura, difícil de você rememorar ou se lembrar na vida, você imediatamente, fatalmente diria: eu tenho. Tenho sim, tal dia, tal coisa, tal evento, tal data. E alguns sabem data, dia, hora, o jeito que era o dia, sabe tudo, de tanta dor.
Todo mundo busca a cura. Cura para o corpo, que é físico. Cura para a alma, pelos sentimentos e emoções. E cura para o seu espírito, porque não está em paz. A Bíblia diz que não há paz para a impiedade. Não há paz para erro. Não há paz para pecado. Então, somente quando nós não estamos rompidos com a eternidade, é que a paz chega. E essa é a paz que excede entendimento. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de pessoas, de casos, de acontecimentos, por que pessoas foram marcadas. Por exemplo, temos uma situação onde uma jovem, ainda criança, foi mordida por um cachorro, e o susto foi tão grande, a dor na ocasião foi tão grande, que ela veio para a idade adulta com medo de cachorro. Ela não suporta um cão. Onde tiver um cachorro, ela está longe. Aquilo marcou profundamente. Ela sofreu no corpo, mas afetou a sua alma, o seu desenvolvimento. E muitos de nós, tirando a figura do cachorro, também fomos marcados de alguma forma. Algumas pessoas foram marcadas nos seus relacionamentos. Foram talvez traídos, ou foram esquecidos, ou foram abandonados, ou foram ignorados, ou foram trocados, e nunca mais se equilibraram nessa área emocional, sentimental. Eu tenho uma situação de uma jovem que foi violentada pelo próprio irmão, na infância. Hoje ela não suporta um homem, ela se relaciona com mulheres. Ela gosta disso e ela não gosta de homem. Mas marcas que ficaram, e se você puxar e conversar, ela vai dizer, eu me lembro como se fosse hoje. São marcas profundas. Nós estamos aqui, houve um jovem que apanhou tanto do pai, que ele ficou revoltado na vida. Mas é interessante que quando alguém sofre uma tortura, sendo ela física, desencadeia outros caminhos, ou ele se torna uma pessoa revoltada na vida, alguém que vive chupando limão, ou então ele se torna uma pessoa acuada, tímida, covarde, ela não encara, porque depende da formação. Se você, se eu, se alguém for envergonhado na sua infância, provavelmente vai crescer traumatizado, inferiorizado, incapacitado, e tudo vai ser muito difícil. Existem pessoas que nós conversamos com eles, e por mais que a cara esteja com um riso, o coração todavia chora, geme, grita. Ela tenta disfarçar com o riso do rosto, mas por dentro está acabado, está destruído. Hoje, quando nós estamos trazendo situações que ofendem, que ferem a nossa vida, estou falando de áreas sensíveis que fomos marcados, que fomos derrotados, que fomos alcançados, que fomos envergonhados, e isso nós trazemos para a vida. E quando entramos na vida, na fase adulta, as pessoas começam a nos rotular, elas começam a dizer, por que agimos assim? Por que não temos paciência assim? Por que somos violentos assim? Por que a nossa boca desemboca desse jeito, palavrões terríveis assim? E nós vamos seguindo, nós vamos demonstrando aquilo que vivemos lá atrás. Tem pessoas, por exemplo, hoje, que por mais que conheçam o Senhor, conheçam a palavra de Deus, são medrosos, eles são inconstantes, eles não conseguem se manter, eles não conseguem tomar uma decisão, eles não conseguem ser firmes, eles não conseguem ser constantes. Tudo que vão fazer, eles têm dúvidas, porque lá atrás sofreram com a perda de uma âncora na vida, sofreram com a perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, que eram suporte, estrutura na casa, e de repente, eles vêm para a vida tendo que decidir, quando na verdade nunca decidiram. Então essas marcas ficaram na alma. Precisa-se de uma cura, busca-se desesperadamente uma cura interior. Houve uma mulher, uma pastora,
que ela fora violentada, abusada sexualmente pelo pai. E quando ela veio para o casamento, mesmo sendo pastora, quando o marido dela a tocava como o pai tocava quando abusada, ela evitava. Começava-se uma guerra dentro do lar. E ela só conseguiu se libertar isso anos, e uma pessoa que era pastora, e ela só conseguiu se libertar isso depois de encarar o pai, na velhice do pai, talvez no leito, e perdoar o pai. Até então, ela não conseguia perdoar, mas tentava viver a vida distante do pai, e rompida com o pai, e odiando o pai, mesmo sendo pastora. Todos nós somos marcados. E somos marcados no corpo. Eu me lembro uma vez que eu passei correndo. Eu tinha que ir para a escola, eu quis brincar. Passei correndo no quintal, havia uma lata de flores. Aquele tempo, não sou tão velho, gente, mas naquele tempo haviam latas ainda de 18 litros que se plantavam flores e tinha uma borda enferrujada. E eu passei e minha perna rasgou de fora a fora. Sangue escorreu e minha mãe já havia mandado: vá tomar banho para ir para a escola. Quando eu volto, eu faço o que agora? Eu vou apanhar. Além de estar sangrando, eu vou apanhar. Eu botei um pano, coloquei uma calça azul escura e fui para a escola. Eu me lembro que quando eu cheguei na escola, o meu tênis estava encharcado de sangue. Tudo com medo. Até hoje eu trago a cicatriz, que já não é de fora a fora. A perna cresceu e ela tem só um risco. Ela não me dói mais, mas ela nunca mais saiu de mim. Existem dores, existem marcas, cicatrizes que você traz consigo, que são marcas da violência. Alguns têm a violência emocional, foram violentadas no seu direito. E essas pessoas não conseguem se equilibrar de novo. Parece que a vida deu um tombo e não deixa mais ninguém se levantar. Houve um relato de um casal onde na lua de mel, a mulher olhando para ele, enfim, nós conseguimos, depois de muitos anos, conseguimos nos casar. E ela disse em tom de brincadeira: agora vamos ver se isso aí funciona. Vem aqui, vamos ver se isso funciona. O casamento terminou no dia que começou, na lua de mel. Porque aquilo marcou tão profundamente, soou para ele que ela estava desconfiada da virilidade dele. Então, acabou ali o casamento. E ele nunca mais se equilibrou novamente. Algumas coisas acontecem em nossas vidas que é terrível, carregamos pelo resto da vida. Sofremos bullying na escola, no trabalho. Você é conhecido pelos seus olhos, 4 olhos, pelas suas orelhas, pelo seu nariz. E de repente, as pessoas começam a te apelidar e você fica olhando e vai crescendo, olhando para o espelho, se achando ruim, se achando feio, se achando torto, se achando errado, se achando gordo demais, se achando com celulite, se achando com um peito igual de mulher, se achando com cabelo feio, se achando com olhos feios, e vem trazendo isso para a vida. Então isso afeta seu relacionamento, afeta sua estrutura emocional, sua estrutura psicológica, sua estrutura sentimental, e você vem vivendo do jeito que dá, mas procura a cura. Eu me lembro que uma jovem se aconselhando comigo, ela disse assim: eu não suporto minhas pernas. Suas pernas eram perfeitas, porém eram finas. E ela não suportava o seu biotipo. E ela queria dar um fim nas suas pernas. Eu disse: olha, você tem ideia de quantas pessoas não andam? Louve a Deus! Mas ela não conseguia ver, ela só conseguia ouvir as vozes da escola, dizendo que ela tinha pernas de siriema. Marcas que trazemos para a vida. Quando você entra no mundo espiritual, também somos feridos, marcados espiritualmente, sim.
Muitas pessoas são consagradas ao inimigo, são consagradas ao inferno, aos demônios. Desde pequeno, desde o ventre, são consagradas. Muitas pessoas carregam isso e trazem, são oferecidos, outros são sacrificados. Nós tivemos um testemunho do tio Chico que veio aqui, ele disse que ele matou o próprio filho, cozinhou e comeu. Ele ofereceu o filho em sacrifício ao diabo e para não jogar fora, comeu. E você diz, mas isso existe? Existe. E todo mundo busca cura interior. Todo mundo em alguma área precisa de cura. E a Bíblia diz que Cristo nos encontrou. Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mergulhados em delitos e pecados. Isso mesmo. Acredite se quiser. Os momentos onde você chorou no travesseiro e chora pela sua aparência física, porque você é marcado no seu corpo. Os momentos em que você chora, porque você é trocado ou trocada por alguém que é mais inteligente, mais capaz, ou aparentemente mais apresentável que você. Acredite se quiser, as oferendas que foram feitas em seu nome, e tudo de errado que envolve nossas vidas, e que nós voluntariamente e involuntariamente procuramos nos desvencilhar deles enquanto estamos vivendo. A Bíblia diz que Cristo nos encontrou assim, em delitos e pecados, e Ele resolveu nos dar vida. Quando eu vou para Mateus 11, 28, eu não sei como o Senhor conseguiu ser tão profundo, quando Ele olha para todos os problemas, para todas as violências, para todos os dramas, para todas as cobiças, para todas as falhas, para todas as quedas e para todos os vícios, seja drogas, bebidas, cigarro, sexo, pornografia, seja qual for, Ele não separa, esse vem, esse não vem, ele não seleciona, esse eu quero, esse eu não quero, esse aqui não dá para tratar, porque o problema é muito sério. Ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu farei em você uma cura interior. Sabe o que é cura interior? Alívio interior. Sabe por que precisamos de cura interior? Porque ninguém tem paz enquanto temos problemas. Ninguém tem paz enquanto dentro de nós reina o lixo. Ninguém tem paz enquanto dentro de nós reina a maldição. Ninguém tem paz enquanto dentro de nós estamos rompidos com nós mesmos. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cura interior é cura de sentimentos, é cura física, é cura da alma, é cura das emoções, é a cura que a minha mente precisa, é aquilo que quando eu lembrar de alguma coisa desagradável, não me fere mais. É fácil falar para quem sofre, ou para quem está sofrendo, ou para alguém que foi abusado, dizer, perdoe que é o melhor caminho, mas quando acontece com você, você sabe que não é fácil. Enquanto não houver cura interior, esse interior não desabrocha para Deus. Através da oração, eu consigo, por meio da oração, libertar alguém. Nós somos libertos de ressentimentos, nós somos libertos de rejeições. Através da oração eu sou liberto da autopiedade, aquilo que eu tenho dó de mim, coitado de mim, tadinho deu. Eu sou liberto através da oração. Essa autocomisseração, essa depressão que vem de todos os lados, somos pressionados na vida e eu não sei o que fazer, entro em depressão porque não vejo saída. Então eu consigo ser liberto da culpa, do medo, do ódio, da dor, e eu consigo tirar esse complexo de inferioridade de dentro de mim, quando eu consigo orar para alguém mais poderoso.
Hoje pela manhã eu falei de uma palavra que Jesus deu a mim. Um dia eu precisava da ajuda dele. E ele disse: Rinaldo, você precisa confiar em alguém mais poderoso. E eu sou essa pessoa. Vinde a mim. E eu fui até ele. Eu começo uma cura interior renovando a minha mente, renovando os meus pensamentos. Uma pessoa queria dar fim à sua vida. Nós a encontramos para pular de uma ponte lá no centro da cidade. E então começamos a conversar desesperados com ela e falamos: não pule, não faça isso, não se atreva, sua vida é preciosa. E ele dizia: não, ninguém me ama, ninguém me quer e eu vou me jogar. Então nós ficamos lá tempo, e ele não nos ouviu. Então eu falei: ele não quer se matar, mas ele também não quer nos soltar, nós estamos presos aqui. Então eu fiz assim, debrucei-me sobre aquela cancela, aquela ponte, e eu falei: então, meu amigo, vai logo, porque eu quero registrar isso, porque eu nunca vi alguém morrer. Ele olhou assim para mim, estava em pé, e ele falava antes, era interessante, ele dizia assim: não chega perto, se chegar perto eu pulo. Eu falei: tá bom, nós estamos aqui. Então, aí quando eu debrucei e disse: olha, vai logo que eu tenho um negócio para fazer ali na cidade, e eu queria ver você morrer. Ele olhou para mim assim e falou assim: que pastor é você? Você não é pastor de Deus, você é do diabo, você quer que eu morra? Eu falei: mas o que você quer fazer? O que você quer? Então nós o tiramos, cheguei perto, puxamos, ele não se jogou coisa nenhuma. Sabe o que ele queria? A alma dele gritava socorro. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, minha família não me entende, eu sou um peso lá em casa, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e a palavra de Deus o alcançou, Jesus o alcançou, e ele começou a mudar o seu pensamento. A vida entra quando eu começo a me alimentar de vida. Jesus disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando eu paro de ouvir as mentiras, eu sou curado pela verdade, pela palavra da verdade. Eu, quando paro de ouvir palavras de morte, eu sou curado pelas palavras da vida. Então Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovai-vos, mudai-vos pela transformação da vossa mente, para que você possa experimentar. A Bíblia diz experimentar, não é ouvir falar. Eu gosto de ouvir pessoas que tiveram um testemunho fabuloso, fantástico. Eu fico até curioso para saber o que Deus fez, para glorificar o nome do Senhor. Mas eu não gosto de ver e ouvir só bênção na vida dos outros, milagre na vida dos outros. Jesus está me dando a oportunidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que aprender que todos nós somos marcados. Enquanto estivermos vivendo aqui nesse planeta, as marcas virão. E eu tenho uma palavra de Deus para você, e eu digo: nem tudo que acontece na sua vida é material, é físico, é aquilo que os seus olhos conseguem decifrar. Não, tem coisas que você e nem sua mente consegue imaginar. Tem doenças que são terríveis, que vêm sobre nós, e nem imaginamos que elas são espirituais. Isso mesmo, eu nem estou falando de doenças físicas e nem emocionais. Elas são espirituais. Elas se manifestam no corpo físico, elas se desenvolvem na área emocional, porque você a manifesta quando fala. Você traz sintomas dela no seu dia a dia, e você mostra e demonstra isso através do seu corpo e comportamento. Porém, ela não tem cura física. Eu tenho um texto de Lucas 13:11, no verso 11 do capítulo 13, diz que ali havia uma mulher com espírito. Ela era possessa é tomada, é preenchida, é alguém que já tomou
tomou posse. Ali havia um espírito de enfermidade no verso 11. Essa mulher estava 18 anos presa por um espírito de enfermidade. Ou seja, a enfermidade se manifestava onde? No corpo. Ela sofria onde? Na alma, porque eram os seus sentimentos, suas emoções afetadas. Porém, não havia cura no corpo. Todos os médicos já fizeram, a ciência fez, a medicina fez, os remédios tentaram, não deu. Então, ela externa tudo isso com a alma, mas também ela não podia fazer de vã, porque não havia cura para a alma. E a Bíblia diz, no verso 16, quem era o autor. Ela diz, Jesus falando assim: Satanás prendia essa mulher há 18 anos, por isso que eu a libertei. Incrível. Muitas dores, muitas ocasiões que o inimigo conseguiu para entrar na sua vida, elas se fixaram e muitas delas não têm cura física. E a cura nem é emocional, nem é num divã de análise. A cura é espiritual. A Bíblia diz que o verso 16, Jesus fala assim: eu não deveria libertar em dia de sábado esta que é filha de Abraão. Sabe o que é filha de Abraão naquele tempo? Alguém que era da comunhão, alguém que era da igreja, alguém que era da sinagoga, alguém que era da aliança. Isso quer dizer que tem muita gente que está na igreja e pode estar preso por Satanás, manifestando problemas no corpo, doenças físicas, mas a cura não é física. Por mais que se tomem remédios, só se conseguem efeitos colaterais, mas não sara, não sai, não desaparecem os sintomas, porque a cura, apesar da doença ser física, se manifestar no corpo físico, a cura é espiritual. Jesus não deu nenhum remédio àquela mulher, não fez nenhum tratamento, apenas disse ao espírito: sai dela. E a Bíblia diz que imediatamente ele saiu e ela ficou liberta depois de 18 anos. Você tem ideia do que é isso? 18 anos preso num só problema, no mesmo problema, na mesma dor, na mesma tragédia, na mesma tristeza. Tem gente que não está 18, mas está 30, está 20, presos no casamento que deu errado, presos no relacionamento que não é bom, presos no vício, presos, amarrados e não se libertam e não sabem como. Jesus disse: eu sou essa pessoa, vem a mim. A cura interior é exatamente isso, renovação da mente. Renove a sua mente. Existem passos para a cura, onde você precisa romper com o domínio de Satanás naquela área que te aprisiona. Nós devemos tomar posse do que é nosso por direito. Ou seja, em outras palavras, você precisa tomar de novo as rédeas da sua vida. Você precisa ser uma pessoa de opinião, de decisão. E a outra forma de se libertar disso tudo, desse domínio do mal em nossas vidas, deve ser você orar contra a cura das lembranças emocionais que te torturam, que te marcam, que te ferem. Você vai fazer uma cirurgia espiritual. Um pastor, uma certa vez acusado pelo inimigo de ser indigno desse evangelho, ele não tinha paz, ele não conseguia pregar, ele não conseguia viver, e o inimigo o acusando dia e noite, e ele não conseguia entender o plano de perdão, de redenção de Deus. Um dia ele se levantou contra o inimigo, depois de anos sendo acusado. Ele se levanta contra o inimigo, pega uma estaca bem grande da altura dele. Ele faz um círculo e voltou no lugar onde ele errou, onde havia acusação sobre ele. E ele chegou naquele lugar, fez o círculo, botou a estaca naquele lugar, cravou a estaca no chão e disse: está aqui o meu pecado, e aqui ele vai ficar, nunca mais ele vai me acompanhar. E ele cravou a estaca no chão e foi liberto.
Você tem que tomar as rédeas de volta da sua vida. Jesus faz o apagão espiritual acontecer. Quando você tem coragem, Ele tem vitória para te dar. Quando você coloca o pé na água, Ele ordena que a água se abra. Louvado seja Deus. Quando você dá o passo de fé, aparece um caminho no meio do mar. Quando você obedece, Ele fecha a boca do leão. Quando você está nele e com Ele, você entra até dentro da fornalha, e o vento, e o fogo, e as chamas, e o poder do fogo, e nem o cheiro do fogo toca em você. Porque a Bíblia diz que Ele é capaz de desmanchar toda recordação dolorosa e te pôr de pé de novo como um novo homem. Louvado seja Deus. Colossenses no capítulo 2, versos 13 a 15, diz assim: nós, você que está em casa, bata no peito e diga eu. Porque ele está falando nós, ou a vós outros, que estávamos mortos nas nossas transgressões. Ele disse o seguinte: Ele nos deu vida. A vida veio nele, perdoando todos os nossos pecados. O que nos aprisiona é pecado. E ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Há um escrito de dívidas que consta de ordenanças, de leis, de quedas, de erros, de falhas, de pecados contra nós. O diabo tem isso para nos mostrar. E a Bíblia diz que ele cancelou. Ele pagou, Ele eliminou o escrito de dívidas que era contra nós, removeu completamente das mãos do diabo e cravou os meus e os seus pecados na cruz do Calvário. Louvado seja Deus! E é ali que Ele venceu o acusador. Ali Ele venceu os principados, as potestades, porque Ele os despojou todos e os expôs publicamente. Ali céu, terra, anjos, demônios, seres espirituais, seres angelicais, seres demoníacos, o universo em peso viu a vitória do rei, e o diabo perdeu o domínio sobre nós. Ele tomou as chaves do inferno e da morte, triunfou deles na cruz e os expôs ao desprezo público. Há esperança para você, há esperança para mim. Eu gosto de um texto de Lucas 11, no verso 14, onde ali tem a história de um espírito, de um demônio que morava na garganta de alguém. Parece besteira, mas é verdade. Jesus foi, o verso 14 diz que ele expeliu um demônio que era mudo. Ou seja, quando saiu o demônio, o mudo falou. E todo mundo se admirou porque Jesus teve poder sobre esse demônio. Mas eu vou te falar, muitos problemas que acontecem nas nossas vidas, nós abrimos a porta, abrimos a brecha e o inimigo se instala. Por isso você tem que ter discernimento. Hoje Deus está querendo curar essa ferida que está lá no fundo, essa dor terrível que invade a alma. Houve uma mulher que abandonou a sua família por causa de um amante. E ela acreditava que esse amante a amava como ele dizia que amava. Mas ao abandonar a sua casa, tempos depois, o amante já estava com outra amante. Então, restou a ela a lembrança de ter jogado fora uma vida. Restou a ela a tristeza de acreditar em palavras vãs. Restou a ela a miséria de viver lembrando de como poderia ser feliz se não tivesse feito tal coisa.
Uma das coisas que mais marcam as nossas vidas é não entendermos a ação do inimigo e agirmos conforme ele deseja. A Bíblia diz que aqui o menino era mudo, mas não tinha cura física, mas não tinha médico, mas não tinha fono, ninguém conseguia dar jeito. E chega Jesus, olha o problema físico, porém a cura não é física, a cura é espiritual. Hoje Deus está falando que a sua cura pode ser também espiritual, um problema espiritual, porque um demônio se instalou um dia na sua história, onde você abriu uma porta, abriu uma brecha de pecado, esse espírito entrou, se instalou, morou lá, mora lá, vive lá, e hoje você está ouvindo essa palavra, ele está sendo revelado ao seu coração, ao seu espírito, e Deus quer te libertar. A vida para mim, a vida para você, porque Ele não nos abandona. E Marcos 9 também fala sobre isso. Eu acho incrível quando se faz libertações, mas aqui em Marcos capítulo 9, verso 17, diz que havia um menino também, talvez seja o mesmo episódio contado por um outro olhar, uma outra ótica, e ele estava possesso de um espírito mudo, e o verso 25 diz assim, que quando Jesus vê que todo mundo está chegando, curioso para saber o que está acontecendo, ele repreende o espírito imundo. Sabe como Jesus falou? Ele poderia falar assim, vem cá mudo, eu vou orar por você. Ele não vai orar. E ele nem faz esse trabalho de libertação como muita gente faz por aí em processo de libertação, onde invoca-se o espírito na pessoa e fala, demônio, diz o que você fez com ele. Imagina como seria aqui com Jesus, no caso, um espírito surdo e mudo. Como é que o demônio ia, Olha o que Jesus faz. Ele pega, o verso 25 diz assim, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E a Bíblia diz que ele ainda bota um limite. Sai dele e nunca mais volte. É uma ordem, é uma autoridade no mundo espiritual. Isso quer dizer que nós temos sintomas, somos sintomáticos, nós demonstramos fisicamente muitas vezes, nós externamos com a nossa alma, quem somos, as falhas, desde caráter, vontades, desejos, nós externamos tudo isso na alma, mas na verdade há uma solução que é espiritual para todo o corpo e toda a alma. Hoje, muitos de nós precisamos dessa cura, dos tumores espirituais dentro de nós. Mas estou na igreja, ouço a palavra, mas ainda é um coração cheio de medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que quem está nele não há medo. Mas a palavra de Deus diz que, não, eu estou na igreja há muitos anos, não, mas tem ódio aí dentro, tem ira aí dentro, tem ciúme aí dentro, tem áreas não tratadas aí dentro. Eu sei que muitos vêm e falam, pastor, ora por mim para que eu possa ficar livre disso e tudo mais. Existem casos que Jesus não pode apagar, não pode tirar por causa da minha incredulidade. Marcos 6 diz isso, por causa da incredulidade, Jesus não pôde fazer e operar nenhum milagre. Hoje, eu quero levar você a entender que a palavra de Deus é viva, e Deus pode remover da sua vida toda a dor e todo o aguilhão. Deus pode remover hoje mesmo toda a dor e todo o aguilhão. Se Ele fez com alguém lá atrás, Ele faz hoje, porque Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creia nisso. Jesus é o mesmo, se Ele operou ontem, Ele opera hoje, e vai operar amanhã. Quando eu entro em cura interior, ou cura das emoções, ou cura das memórias, ou cura das lembranças,
eu tenho que entender que o tempo e o espaço não significa nada para Jesus, porque Ele é o mesmo ontem. Ele pode ir lá atrás onde você caiu, onde você errou. Ele é o mesmo hoje, Ele pode cuidar de você hoje. E Ele pode ser o mesmo na sua vida amanhã. Ele sabe que você vai cair e vai errar. Ele sabia que os discípulos iriam negá-lo. E ali no livro de João ele ainda estava perdoando, mesmo sabendo que depois daquela Páscoa, eles o negariam. Jesus pode ir até os pontos onde você foi afetado, foi ferido. A Bíblia diz em Filipenses 3:13, algo para você começar a ser transformado nessa noite. Filipenses 3:13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Escute isso na sua vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sua vida não vai caminhar enquanto você estiver parado no ontem. Enquanto você for cidadão do ontem. Enquanto você for um agente da dor, enquanto você for um escravo do passado, enquanto você estiver amarrado àquele pecado. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. A Bíblia diz, eu prossigo. Sabe o que é prosseguir? É sacudir o jugo, é sacudir a poeira, é sacudir o pó. Caiu, não fica se lamentando, não fica chorando, nem fique procurando culpados, nem porque a queda. Não! Prossigo para o alvo, tenha coragem. Se levanta, sai do passado. O passado existe para aprendermos com ele, não para vivermos dentro dele. Louvado seja Deus. E ele diz, prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. Tenha visão, tenha esperança para a sua vida, não acabou não, a vida não está parada lá atrás. Você começa a ser curado quando você tem esperança, quando você tem direção, quando você tem visão. O passado não pode te prender, não pode se tornar um fantasma que te aprisiona ou até mesmo que te persegue. Não, Jesus vai entrar agora em cada cômodo da sua casa, em cada área da sua vida. E a pergunta do Espírito Santo é, qual área você quer que ele entre? Qual cômodo que você quer que ele entre? Qual você mantém trancado, não deixa ninguém entrar, que você quer que ele comece a fazer uma limpeza? Chegou a hora de jogar o lixo fora, meu amado. Chegou a hora da faxina. Chegou a hora de encarar os seus medos, seus temores, suas faltas, suas falhas, seus defeitos. Chegou a hora de você abrir o jogo com você mesmo, ser correto, ser honesto, ser sincero e enfrentar o desafio para poder viver. Chegou a hora de fazer como João capítulo 8, no verso 11, da mulher adúltera. Quando Jesus pergunta algo para ela, ela não se esquiva. Ela está ali sendo acusada de adultério, ela está ali para ser destruída, morta, apedrejada, e ela nenhum momento diz que não fez. Nenhum momento diz que foi enganada, nenhum momento diz que foi culpa do outro. Ela encarou. Ela estava diante do Senhor, prostrada, cabeça baixa. Quando Jesus a defende como um advogado que naquele tempo ninguém queria ser, porque a lei mandava apedrejar. Ai de quem se levantar contra a lei, sofreria o mesmo castigo. Então Jesus, ele não anula a lei, porém ele faz a lei ser operacionada de outro ângulo, por um outro olhar. Ele faz a lei não ficar só focado na mulher. Ele abre a lei para o mundo espiritual e para aquele que tem entendimento. Todo mundo olharia e diria, ela deve ser apedrejada. Então aqueles que pegaram nas pedras, Jesus também fez a lei abrir os seus olhos e revelar o seu interior. Ele disse, aquele que dentre vós
realmente essa mulher tem que ser apedrejada. Ele não disse que ela não podia ser, mas ele fez com que todos estivessem no mesmo padrão de pecado que ela. E ele diz: aqueles que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que tenha coragem, que seja homem que tenha peito para tirar uma pedra contra essa mulher. E ali todo mundo viu que era pecador igual a ela, não fazia o mesmo que ela, mas pecava como ela. Em resumo, todos mereciam morrer. A lei era implacável a todos. Então a Bíblia diz que desde os mais velhos até os mais novos, todos foram jogando a pedra no chão, foram saindo, porque eles diziam para si mesmos: sujou. Se eu fizer isso, eu sou réu de morte, porque dentro de mim eu sei o que tem ali escondido. Você olha para essa pessoa do seu lado e você acredita que é a melhor pessoa do mundo, e ele realmente pode ser, nos seus olhos. Mas não se esqueça que os olhos de Deus nos conhece por dentro e por fora. Quem é quem não está diante dos meus olhos. Meus olhos são incapazes de o discernir. Quem é quem está diante do Deus de toda a terra. Eu me maravilho como Ele consegue limpar meu coração. Como Ele consegue levantar de novo a minha cabeça. Eu me maravilho como Ele consegue me pegar do monturo e colocar no trono. Como Ele consegue me tirar do pasto e pôr no trono da sua casa. Não há mérito em mim, e eu sei disso. Não há nada que o agrade em mim, e eu sei disso. É como Ele falava com Israel: não é por amor de vós e nem por causa de vós que eu faço isso, mas por causa do meu nome, da minha palavra, do meu coração, do meu caráter. Deus me ama não é porque eu mereço, Ele me ama por causa dEle. Não é por causa do seu pecado que Ele não te ama. Com pecado ou sem pecado, Ele já te amou quando você nasceu. Louvado seja Deus. Por isso que o Salmo 16, 9 diz assim: alegre-se o coração, alegre o meu espírito, alegra-se, pois, o coração e o meu espírito exulta, até que o meu corpo descanse seguro. Eu nele, eu tenho condições de alegrar meu coração. Você que não tem motivos, sentido para viver, você que desistiu da vida, porque você sabe os seus podres, e eles já cheiram mal dentro de você, estão há tantos anos aí, tantas coisas erradas, tantos pecados não confessados, tantas vergonhas que se fossem expostas agora, te colocaria no outdoor aqui do medo, da vergonha, da desonra perante todos. Mas eu estou aqui para dizer que você hoje pode alegrar o seu coração e o seu espírito até a sepultura, porque o salmista diz o seguinte: o meu coração e o meu espírito se alegrarão até que o meu corpo repouse seguro na sepultura. Você tem um Deus que te conhece antes, depois, durante o seu pecado e depois do seu pecado, e Ele não abriu mão de dizer que te ama ainda com todo o seu pecado. Você tem um Deus que você pode se alegrar nele, exultar nele e descansar nele até o último dia do seu suspiro. Filipenses 4, 7 diz que algo sobrenatural acontece na vida daquele que consegue crer. E a paz que excede todo entendimento. Paz que excede aquilo que eu não posso entender. Ela excede. Diz que excede. Como é possível? Meu Deus, como é possível? Excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Você consegue entender isso? Guarda o seu coração e a sua mente, a paz dele. Então agora você entende porque alguém que roubou a vida inteira um dia pode pregar o Evangelho? Porque a paz que excede todo entendimento, a lei que nos nivela perante o Todo-Poderoso. Gente querida do Senhor, aquele que estuprou, aquele que adulterou, aquele que se prostituiu,
aquele que pratica promiscuidade, aquele que mente, aquele que finge, aquele que é malicioso, aquele que faz fofocas, aquele que faz mexericos, aquele que faz intrigas, aquele que é cobiçoso, aquele que é vendável, aquele que é infiel. Todos estão nivelados na lei como pecadores e todos nós merecemos a morte. Não podemos levantar a pedra para atirar em ninguém, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E mesmo com todos os nossos pecados, Ele nos achou, Ele nos viu e Ele trouxe a sua palavra para nos libertar. Efésios 2,14 diz que Cristo, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, nele somos feitos um, Ele nos permite ser um com Ele, e Ele nos dá da sua paz, porque Ele é o príncipe da paz. Creia nisso, Deus pode te libertar hoje. Foi uma pessoa, um monge, chamado Martinho Lutero, quando se converte ao Senhor, um dia ele está em adoração a Deus, buscando a presença de Deus, está mudando o mundo com o conceito, com os movimentos da reforma, está sendo ali apedrejado por pessoas e tudo. Então, num sonho, o diabo aparece a ele, faz uma lista enorme de pecados e mostra para ele e coloca diante dele, e essa lista é interminável, e ele conta na biografia dele que a lista ia longe, desenrolando e contando a ele todos os pecados. Então ele chegou, pulou para o final da lista e falou no sonho para o diabo: escreve aí no final, e o sangue de Jesus, meu filho, me liberta, me perdoa, me purifica de todo o pecado. Hoje Deus quer curar você. Se o diabo tem ocasião para te acusar, fala para ele: escreve aí. E o sangue de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, nesta noite me purifica de todo pecado. Então há proteção. Então os sobrenaturais começam a acontecer. Se você pegar Isaías 26, no verso 3, ele fala assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que conta, que confia, que se entrega a ti. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Eu vou terminar esse momento tentando explicar a você que Satanás, ele tem um arquivo das nossas fraquezas, das nossas faltas, dos nossos temores, dos nossos sentimentos, das nossas rejeições, das nossas culpas, e ele sabe exatamente como nos acusar. Houve um pastor que veio para mim e me disse assim: você pode ir comigo expulsar um demônio em tal lugar? Eu disse: por quê? O que houve? Ele disse: eu não estou bem. Eu cometi alguns deslizes e eu não posso encarar esse demônio. Eu sinto que se eu for lá, ele vai me envergonhar. Então eu chamei e eu falei assim: deixa eu abrir um pouquinho o seu entendimento. Você foi chamado por Deus? Sim. Você é sacerdote do Deus Altíssimo? Sim. Você crê na palavra de Deus? Sim. E você crê que a palavra é a verdade? Ele disse sim. E você crê que Jesus Cristo, diante do nome dele, todo o poder no céu e na terra foi dado ao nome de Jesus? Ele disse sim. Eu disse: então vai lá e expulsa esse demônio. Ele disse: mas eu cometi um deslize, eu estou em pecado, ele pode me envergonhar. Eu disse: não é no seu nome, não é na sua vontade, não é no seu poder que você
vai expulsar o demônio, você vai falar em nome daquele que tomou as chaves do inferno e da morte e pisou no seu pescoço, na sua garganta e o expôs à vergonha pública diante de todo o universo criado. Ainda que você estivesse em santidade durante 40 dias e 40 noites em jejum, ainda não seria a sua pessoa nem o seu nome que expulsaria aquele demônio. Tanto é que o primeiro nome que você vai usar como fórmula de obediência do inferno é: sai em nome de Jesus. E ele fez isso e o demônio saiu. 2 Coríntios 3:1 diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí há a libertação. Hoje eu quero levar você a essa cura. Como é que eu faço então? Eu vou lhe dizer. Começa perdoando. Perdoe as pessoas que te ofenderam. Volta lá atrás. Conserta de onde você caiu. Apocalipse diz isso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Como é que eu começo a ser curado? Perdoa o seu ofensor. Nós podemos passar muitas coisas para os nossos filhos, mas uma delas é cura e libertação. Você jamais conseguirá vencer se você não estiver linkado com essa palavra. Então, eu quero que hoje você comece a deixar livre quem você carrega. Quando você carrega pessoas da sua casa, da sua família, quando você não perdoa, você carrega onde vai o violentador. Você carrega onde vai o ofensor. Carrega aquele que te rejeitou. Deixa ir livre. Hoje você deixa o amigo que foi infiel livre. Hoje você deixa aquele que deve a você livre. Você deixa o inimigo que te envergonhou, deixa ele livre. Porque o perdão beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado. Então deixa ir livre. Libera. Libera. Libera aquele que te caluniou. Libera aquele que te feriu. Libera aquele que te xingou. Algumas pessoas prendem outras pessoas porque não querem libertar, porque continuam carregando quem as magoou e as feriu. Hoje eu estou aqui da parte de Deus, trazendo libertação para você. Outras se mantêm presas, porque não se perdoam, e outras mantêm algumas pessoas presas, porque não perdoam elas. Não faça isso. Está aqui aquele que pode tornar todos livres. Jesus. Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas 1, 41 e 42, que quando Maria vai visitar Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, salta. Com a saudação de Maria, aquela criança salta, ela pula no ventre. E o verso 42 diz que Isabel, então, ela é cheia do Espírito Santo, ela é tomada pelo Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Quantas pessoas e quantas mães hoje estão com seus filhos na barriga, seu companheiro as abandonou e elas amaldiçoam o filho na barriga. Eu tenho aqui, por uma estatística, que os bebês reagem até mesmo ao álcool no sangue, a drogas no sangue, a nicotina. E estudos dizem dos psicólogos que a criança pode sentir rejeição, medo,
alegria, tristeza, ainda no ventre. Imagina que nós estamos falando cura das emoções, das feridas, e muitos bebês estão sendo sacrificados, porque todo o sentimento de ódio da mãe pelo pai, que não foi pai, que foi um sem vergonha, um aproveitador, chame do que você quiser aí do outro lado, tudo porque ele fez algo, então a mãe desconta na criança, e aquilo já no ventre fere profundamente, e há uma semente de rejeição. Torne as pessoas livres. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Liberte-se. E eu quero orar com você. Você que está em casa, eu quero abençoar a sua vida e terminar esse momento para que você não carregue com você doenças psicossomáticas, doenças pneussomáticas, doenças físicas, doenças da alma, doenças do espírito, doenças do corpo. Você sabia que quanto mais rejeição, tristeza, dor, angústia eu carrego dentro de mim, mais as minhas células elas se degeneram? Oncologistas dizem que grande parte do câncer que invade a humanidade hoje é a mente das pessoas, são os sentimentos, aquilo que eles guardam, vivem estressados. Um estressado, ele mantém o motor do seu corpo trabalhando numa rotação acelerada o tempo todo, ele é estressado, isso, as suas células ficam desordenadas. Câncer, resultado disso é pressão alta, neurose, psicose, câncer. Hoje eu venho diante do Senhor liberar a sua vida. Volta lá atrás, lembra de onde caiu. Fecha os olhos comigo onde você está, pega uma estaca. Essa estaca chamada perdão. Vai lá atrás, onde você foi machucado. Vai lá atrás com o seu irmão que te abusou sexualmente. Teu parente, teu pai. Vai lá atrás, onde você foi agredido, envergonhado. Vai lá atrás, onde as dores, as tragédias se formaram na sua história. Vai lá atrás, e no lugar da tragédia, crava essa estaca agora. E diga: eu perdoo. E eu me liberto, eu liberto essa pessoa e me liberto por libertar essa pessoa. Porque está escrito na oração do Pai Nosso: Pai, Pai é nosso, não é só meu. Não pense que a sua dor é maior do que todas as outras dores. Não. O Pai é nosso. E a oração segue dizendo: perdoa-me os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem pecou contra mim e quem me ofendeu. O pai não é só seu que foi ofendido, o pai também é do ofensor. E você é filho, ele diz: filho, perdoa. Foi assim que Pedro chegou diante de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? O texto no original diz: quantas vezes eu perdoo alguém que comete o mesmo pecado contra mim? Será porventura 7, porque a lei manda 3, mas 7 está bom, sou generoso. Então Jesus olha para ele e fala: Pedro, não te digo somente 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 o mesmo pecado. 490 vezes perdoar o mesmo erro,
o mesmo pecado, a mesma falta. Vai lá atrás, crava a estaca do perdão e liberta esse que você carregou até hoje na sua vida. Em nome de Jesus, liberta, pelo poder de Deus. E aí onde você está na sua casa, com o coração despedaçado, quebrantado, libera perdão, para que o céu volte a sorrir para você, para que a chuva serode a tempo e fora de tempo volte a cair sobre a sua cabeça, para que a prosperidade venha e alcance o seu lar, para que a paz venha e encha a sua vida, a sua história, para que a paz que não há, sem entendimento, não há explicação, a paz que excede o entendimento, repouse sobre você, porque você se tornou filho de Deus. Um dia, Jesus falou que havia um publicano e um fariseu, e os dois estavam no templo. O fariseu, que é todo religioso, que vai à igreja, que dá os dízimos, diz: olha, graças te dou, Deus, porque eu não sou. A oração dele é focada no outro. Eu não sou como esse homem. Eu cumpro os mandamentos, não peco. Eu não sou como ele. Eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo, eu oro, busco. E diz que no mesmo tempo, o publicano não ousava sequer levantar os olhos aos céus, mas ele baixava a cabeça, batia no peito e dizia: sê propício a mim, porque sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: eu vos digo, ele desceu justificado para a sua casa, e Deus reprovou o religioso. Pare de apontar o dedo para as pessoas, pare de julgar as pessoas. Levante os seus olhos aos céus e diga aos céus: me perdoa por toda a falta, por toda a ignorância, por toda a falta de amor, de paciência, por ter proibido o perdão sair de dentro de mim. Deixa Deus se manifestar na sua vida e curar a sua alma. Tem dores aí, tem depressões aí que são espirituais, e esse demônio só vai sair quando você consertar o que fez lá atrás. Conserta a sua vida, limpa a sua história, limpa o seu passado, confessa e renda-se a Ele. Essa noite é a noite do Espírito Santo te visitar. É a noite do corpo, da alma e do Espírito ser sarado. Provérbios 18, 14. Eu termino esse momento dizendo a você o seguinte: que quando você tem uma noite, um dia cansativo, uma noite de sono, te sustenta. Num tempo de doença, de crise, de vírus, se você tiver um espírito firme, ele vai sustentar você nesse tempo, nessa enfermidade. Mas a Bíblia diz assim: mas o espírito abatido, quem o levantará? Então hoje você no espírito recebe a palavra de Deus. Esse alimento não é só para o corpo, não é só para o seu entendimento e para a alma, é agora para o seu espírito. Levanta o seu espírito, porque Cristo te esclarecerá. Eu comecei o texto dizendo que Deus me encontrou em delitos e pecados. E por mais que você esteja bem, confortável aí no seu lar, você está sendo encontrado por essa palavra em delitos e pecados. Por isso não aponte o pecado do seu irmão, perdoa. O seu pecado é diferente do pecado dele, mas perante a lei marcial do céu, você é tão culpado quanto ele. Então, hoje você para de acusar, para de apontar, para de criticar, para de destruir,
de menosprezar, de diminuir. E faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que o seu Deus fizesse com você. Pai, eu entro diante da tua presença. E diante do mundo espiritual eu invoco o teu nome. E essas palavras que vieram à minha mente, ao meu coração, que alcance as vidas onde quer que elas estejam, em nome de Jesus. E que todo o poder de ferir das trevas seja anulado, seja destruído, pela autoridade enviada a mim, pela autoridade entregue a mim. Eu ordeno, Satanás, solta essa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus. Eu ordeno por onde essa oração passar, que aqueles que estão oprimidos do diabo e manifestam-se enfermidades no corpo, na alma, na mente, no espírito, sejam curados agora, visitados agora, pelo poder de Deus. Vem vento, vem espírito, atravessa esses recursos de retórica agora, invade os lares, invade os corações e encha-os de vida. Aleluia! Visita o teu povo, Senhor. Visita o teu povo essa noite e liberta, pelo poder do nome de Jesus, liberta. E eu envio sobre a sua vida bênçãos do norte, bênçãos do sul, bênçãos do leste, do oeste, de cima, de baixo, de todos os lados e de todos os lugares. Eu profetizo: ser abençoado em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Adoremos ao Rei, aquele que vive e que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ser curado pelo poder de Deus. A minha escuridão, eu me rendo, eu me entrego, e faz arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego, invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego, e faz arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Você que está conosco, você que está sendo abençoado por esse momento, aí no seu lar, onde quer que você esteja, diga assim comigo: isso que é Deus,
Isso que é igreja! E você aponta para alguém que está na sua casa assistindo com você. Dá um abraço gostoso e diga: isso que é irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe. No mais profundo abismo e no mais altos céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás. A noite brilhará como um dia e eu estarei envolvido em tuas cordas.